Fala Legião, André Kesha com você em mais uma edição do Podcaster e hoje eu estou aqui com ela, Maria Lara Guerreiro, uma profissional de mão cheia, uma social media que eu tenho hoje muito orgulho em dizer que faz parte não só da Legião de Treinadores, mas faz parte aqui hoje do nosso quadro de contribuidores do Instituto, é a social media que gerencia hoje nossas redes sociais. E o grande objetivo desse bate-papo hoje, que vai ser muito descontraído e que vai ser muito direto para você que é treinador, é trazer realmente uma clareza maior de qual a função de social media, a importância de social media dentro do seu instituto, para que você consiga realmente alavancar a sua carreira, quem sabe, através das suas redes sociais. Tudo bom, Lainha? Tudo ótimo. Fala pra Bora gente quem é lá. Lara, quem é Maria Lara Guerreiro? Quem é Maria Lara? Social media do Instituto Cash. Já começa assim. Treinadora comportamental também, formada pelo Instituto, né? Eu sou esposa de Gabriel Guerreiro, que também é da equipe, e faço múltiplas coisas, todas muito dentro do mundo da comunicação. Então, eu me apresento sempre como uma comunicadora, né? Mesmo estando profissional, especialista em redes sociais, eu sou muito comunicadora. Então, é isto. A gente percebe, Lara, que você vive, né? Você vive as mídias sociais aí no seu dia a dia. Eu sempre falo assim, você não trabalha com redes sociais, com mídias sociais, com comunicação. Você vive isso, né? Durante 24 horas no seu dia. E eu acho que isso ajuda muito, não só aqui no Instituto, né, que você atende a gente, mas tem ajudado muitas empresas aí fora a alavancarem, a se comunicar de maneira mais assertiva naquilo que elas querem, né? E como é que começou isso na tua vida? Engraçado, André, porque quando eu comecei com redes sociais, não foi querendo começar assim. Na verdade, eu achei que eu estava no time de marketing de uma empresa, com estágio, porque eu faço jornalismo. Então, a gente chega um momento da faculdade que você precisa estagiar. Eu pensei que estava no marketing. Quando eu entrei lá, caí nas vendas. E o processo dentro dessa empresa, por mais que no primeiro momento deu aquela frustração, né? Poxa, eu tô na faculdade de comunicação, eu preciso estagiar e tô fora da minha área. Mas naquele momento eu enxerguei uma oportunidade de vou aprender a vender. E eu comecei lá nessa empresa, né? Eu fiquei 6 meses lá, contrato de 6 meses. Nos 2 primeiros meses eu aceitei o cargo que me colocaram. E aí fui conversando com a equipe, com os clientes e trazendo muito a percepção dos clientes sobre o negócio. A empresa estava passando por um processo de remodelação de produto, de Sim. projetos. E eles estavam querendo comunicar o mesmo produto de um modo diferente, mas os clientes não estavam entendendo. E eu comecei a perceber isso porque chegavam mensagens no direct, nos comentários, e não tinha ninguém respondendo. E eu falava com o pessoal sempre nas equipes, gente, a gente está aqui na reunião comercial, temos fechamentos de X, temos tais primeiros contatos feitos e tal, mas tem uma barreira aqui. Qual que é a barreira? As pessoas não sabem o que você está vendendo. E aí eu pedi para poder gerenciar a rede deles Sim. e comecei assim. Mas não comecei já querendo ser social media, né? Foi muito da oportunidade que se Você via um fez. nicho de mercado, Lara? Você percebia um nicho em aberto para trabalhar? Completamente. Perfeito. Completamente. Porque a empresa estava focada em vender. Lá era muito modelo B2B, né? Sim, Eles estavam focados em vender para um outro para a empresa. produtor, empresa para empresa. Mas quem comprava da empresa que eles estavam vendendo, quem comprava do cliente deles, era o cliente final. E a marca dele estava no produto. Então as pessoas não perguntavam para fulano que está Uhum. organizando o evento. Ia direto na Sim. empresa que estava lá o nome, né? Então, mesmo que a empresa, naquele momento, não quisesse assumir uma responsabilidade, vamos dizer assim, eu entendi que era preciso ela se posicionar na comunicação. Cara, você falando aí, me vem assim um filme, né? Porque eu comecei da rede social do zero. Eu, quando comecei meu Instagram, acho que foi em 2012, se não me engano, 2013, eu lembro da primeira foto que eu postei. Foi uma foto no Coliseu de Roma, de uma viagem que eu fui com a Camila, tá? Postei aquela foto, falei, cara, que legal, uma rede social pra postar foto. Né? Que foi assim que começou lá atrás, né? E eu comecei a entender ao longo da jornada que esse jogo era muito mais profundo, muito, muito diferente daquilo que eu imaginava. Eu comecei a ouvir falar daquela coisa de fórmula de lançamento, em tráfego pago, em criativo, em anúncio, e aquilo ali era tanta informação para minha cabeça, em gerar conteúdo todos os dias. E eu comecei a entrar nesse jogo de maneira muito amadora mesmo, né? Fazendo meus anúncios, fazendo meus criativos, mexendo em aplicativos, acabei ficando bom nisso. E eu lembro que quando o Gabriel chegou para nós aqui em 2020, ele começou a fazer o tráfego pra gente, começou a lançar pra gente, se tornou parceiro aqui do projeto do Instituto. Você não vai lembrar disso. Mas a gente foi num restaurante, eu te conheci num restaurante, você não lembra disso. A memória é muito boa. Ele tá ali, eu falei, A gente tava no restaurante, foi um dia de tarde, um almoço desse qualquer, não tô lembrando qual foi o curso, encerramento de algum curso nosso. E aí você tava na. Hã?
Foi uma pós-formação, alguma formação nossa. Foi na churrascaria. Foi na churrascaria. E aí, falou, essa aqui é Lara, tal, minha noiva, tal. Eu falei, trabalha com o quê, Gabi? Não, era social media. Eu falei, Na hora, você nem sabe disso. E daquele dia em diante eu comecei, Gabi, quando é que Lara vem? Lara, vem trabalhar com a gente. O tempo inteiro falando com ele, durante quase um ano falando com ele sobre isso. Até que você veio fazer a formação. Porque eu falei, cara, eu preciso que Lara, que é uma social media que está no mercado, que atua em outras áreas, venha para São Paulo fazer a formação de treinadores. Para que ela passe pelo processo. Porque eu tenho certeza que depois que ela vier, ela vai querer trabalhar com a gente aqui no Instituto. Então foi meio que uma trama muito bem elaborada. E é uma trama pedagógica, porque eu costumo sempre dizer que um social media, quando conhece o projeto a fundo e quando se apaixona por aquilo que ele faz, naquele projeto em si, ele acredita no projeto. Então a comunicação acaba ficando mais fluida nesse sentido. Como é que é para você trabalhar aqui com a gente e como é para você estar no negócio, e aí falando para treinamentos em geral, em que você conhece o que é comercializado no final, na ponta. Te peguei. Ele emotizou e realizou. Muito engraçado você falar isso, porque eu lembrei da ocasião, mas não lembrava do contexto ali, né? E naquela ocasião, por estar, né, no meio de treinadores e eu ainda não ter feito, Isso. eu me sentia muito deslocada. Eu me senti muito deslocada. Vi as pessoas conversando, usando uma Sentou na linguagem... ponta. Eu lembro. Uma linguagem própria e conversando e tal. E ali eu tentando interagir, mas muito deslocada. E entendendo que realmente eu estava deslocada porque eu estava fora. E foi uma mesa de milhões. Foi uma mesa de milhões. Porque tava a Dalila. Não foi isso, Gabriel? Tinha Tava a muita Adelino, gente. tinha uma galera que lança, que tá em mídia social, A que tá em rede galera social. do Foi mesmo. marketing, Foi mesmo. da área de desenvolvimento Agora, humano, tava todo mundo ali. Eu entendi a linguagem da comunicação, do marketing digital, Sim. mas não entendi a linguagem dos treinamentos. E aí, todo esse processo que você traz em relação a eu participar, foi realmente passo a passo. Como você fala, né, André? A jornada é passo a passo. E eu vejo a minha carreira construída assim, o meu processo dentro do desenvolvimento humano e principalmente o meu contato com você. Foi passo a passo, né? Sim. A gente se conheceu através de Gabriel, fiz a formação. E ali na formação, quando eu voltei pro back, eu já voltei pro backstage como treinadora, mas já sendo social media um pouquinho Exato. ali. E aí eu comecei, André, posta isso aqui, grava isso daqui e tal. Eu lembro que quando chegou no terceiro dia, você me deu o celular assim, toca, eu confio em você. Então, trabalhar aqui no Instituto Cast, trabalhar contigo e com toda a equipe, é muito de sentir a confiança, sabe? Perceber essa confiança de que joga no peito e eu domino, Sim. tá nas minhas mãos realmente. Mas para ter essa confiança, eu precisei passar pelo processo para entender, porque eu também acredito que todo profissional envolvido num projeto precisa entender de uma ponta a outra. O que é, o que faz, qual é o objetivo, quem são as pessoas e principalmente qual que é a intenção. Perfeito. Eu tinha uma visão lá atrás, me perdoe. Lá em 2018, mais ou menos, eu lembro que era a época de Copa do Mundo. Eu até contratei uma agência para fazer um trabalho para mim, pro meu Instagram. Mas eu tinha uma visão de que um social media era aquela agência ou aquela pessoa que pegava, fazia um criativozinho, fazia uma pecinha publicitária, colocava ali para movimentar minha rede social. Tá? Hoje, eu não vejo o meu negócio sem esse profissional. O que é que um social media hoje faz, Lara, para um Instituto de Desenvolvimento Humano? Eu tenho aqui uma audiência de treinadores. Deve ter muita gente assistindo esse podcast agora. O que é que um social media faz hoje dentro de um Instituto de Desenvolvimento Humano? Bora lá. Primeiro, social media não é produtor de conteúdo. Boa. Social media trabalha com conteúdo, mas ele não é o produtor. A função de um social media... É apertar o expert, né? Posta, grava, preciso de conteúdo. É bem apertar mesmo. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Bem apertar. Você vai perguntar a Camila depois. Falei, Mila, sonhei com Lara de 5 da manhã, 6 da manhã. Sonhou como? Que ela tava me apertando para produzir conteúdo. Como era? Respondeu caixinha? Juro. Respondeu caixinha e aquela caixinha, tal. Falei, e aí? E aí, quando eu acordei de manhã, que eu olhei o celular, 7 da manhã, a primeira mensagem era dela. Ou seja, existe uma pressão grande de bastidor para que a gente consiga se posicionar nesse sentido. Isso é verdade. Você pode perguntar ela depois, cara. É impressionante isso.
Existe, acaba se tornando tanto da nossa rotina, que chega um momento que a gente, enquanto profissional social media, até perde a mão. Na questão do horário, por exemplo, eu me eduquei muito em relação a isso. Sim. Eu tenho uma relação muito próxima contigo, a gente conversa dia, noite, não tem muitas restrições ali. Mas eu entendo que chega um momento que André está em casa. Uhum. Se não gravou o conteúdo mais cedo, eu não acho interessante, eu não acho confortável, inclusive, chegar e falar, André, você precisa. Você não precisa. A minha função enquanto social media é adaptar a linguagem, adaptar o conteúdo, facilitar a sua linguagem, o seu conteúdo para as redes sociais. Então, a função de um social media, ela está muito ligada a organizar o conteúdo do expert, Sim. da empresa, que seja, do instituto, é organizar esse conteúdo e orientar o que vai vir de maneira estratégica. Então, eu vejo o social media nessa posição. Muita gente acaba confundindo, né? Muita gente acha que vai contratar um social media, não vai tocar mais nas redes. E a nossa relação é muita prova de que você produz o conteúdo, eu adapto e você aprova. Perfeito. Né? Você que está lá com a gente na Legião, tá aqui na Legião, né? Na Legião com a gente, que faz palestra na formação, que está se relacionando com muita gente aí desse mercado, que conversa com os nossos alunos. O que é que você vê assim hoje? Pode falar, viu? O que é que você vê hoje assim de padrão entre a maioria deles quando o quesito é rede social? A melhor parte de ser treinadora é que a gente já tem uma linguagem assim, não é pessoal, É processual. processual. Nas palestras, né, no MTI, aqui também, quando a gente faz as formações de bônus, o que eu percebo? As pessoas têm preguiça de trabalhar. Elas não têm a disposição de fazer o que tem que ser feito. Isso se encaixa em tudo. Né? Na vida, a gente tem muito essa linguagem. Mas por que trazer isso para a rede social? Porque ela quer postar e já ter o engajamento. É como se você fosse fazer um investimento e esperar que aquele investimento voltasse em um dia. Sendo que, na perspectiva de um investimento financeiro, você sabe que tem o tempo de retorno, tem o risco, tem tudo envolvido. Mas para a rede social, por ser muito prática, por ser muito rápida, 24 horas sumiu e aí vai fazer o quê? Acaba que essa dinâmica deixa as pessoas meio apreensivas. Só que elas não têm a disposição, a vontade de continuar, mesmo que não tenha dado tão certo. Então, essa falta de disposição para trabalhar, porque a rede social é um trabalho. Eu percebo, e para mim é muito claro isso, você hoje está num ambiente muito abundante, né, em nível de conteúdo, em nível de material para trabalhar. Eu sou uma máquina para produzir, cara. Eu produzo muito material de manhã, tarde, noite. E assim, eu aprendi a ser disciplinado nesses últimos anos. E o que você manda fazer, eu faço porque eu entendo que é importante nesse sentido. Mas eu vejo hoje muitos treinadores, cara, querendo ter resultado na carreira, querendo vender treinamento, querendo ter uma audiência mais engajada. E quando você vai olhar a rede social, não tem absolutamente nada nesse sentido. Qual a porcentagem de responsabilidade de um social media e de um treinador, Lara, dentro desse processo? Você comentou mais cedo, né? Você trouxe sonhos e tal. Agora eu vou conversar o meu sonho, né? Era o meu sonho trabalhar com uma pessoa que fizesse o que tivesse que ser feito com volume e com constância. Então, quando a gente começou a trabalhar, já estava tudo tão alinhado, que a gente só cresceu. Sim. A rede social cresceu, Verdade. mais seguidores, mais engajamento. E as próprias pessoas que estavam ali, elas trazem pra gente. Cara, seu conteúdo tá melhor. Tá chegando mais pra mim. Teve um tempo que eu não tava vendo seu conteúdo, André. Voltou. Não é porque o algoritmo do Instagram... deixa eu lembrar João aqui de ver um conteúdo de André. Não, é porque o seu conteúdo alcançou e ele ficou. Sim. Então, a grande questão da rede social não é o algoritmo. Porque algoritmo é comportamento humano. E disso a gente entende muito bem, né? Numa relação social media e treinador, dentro de um instituto de desenvolvimento humano, eu acredito que a parcela seja 50-50. Sempre. Porque se não tem o volume de produção de conteúdo do treinador, não tem o material para o social media trabalhar. Mas esse 50-50 não é só pensar que você precisa me entregar um conteúdo e eu preciso te entregar o resultado disso. Não, eu posso ser ativa e falar, André, olha que massa essa ideia, olha essa referência, vamos fazer? Bora. Então, é o 50-50 do equilíbrio. Sim. As duas partes estão ativas o tempo todo. E essa é a dinâmica da rede social, né? Perfeito. E em nível de volume, cara?
A gente sabe, o volume aqui é absurdo. Eu não sei se a gente está um pouco à frente do mercado, ou se faz o que tem que ser feito, ou se está aquém daquilo que é um padrão de mercado. Mas se fala, inclusive isso hoje é algo muito de discussão, é auge de discussão isso, né? Postar três feeds por dia, 10 stories, 2 YouTubes por semana, o ideal é fazer assim, o ideal é fazer assado. Tem gente que posta muito e tem resultado, tem gente que posta um pouco menos e também tem resultado. Qual é o limiar ali nesse sentido, você que já trabalha com isso há bastante tempo, até pegando em parâmetro aquilo que você faz com a gente aqui no Instituto. O que é o ideal hoje para um treinador, Lara, em nível de rede social? Postagens de qualquer treinador, na minha visão de profissional. Um feed por dia, no mínimo. Isso é um rasteiro. Fora isso, tá fora do jogo. Fora do jogo. Por quê? Quando a gente está no Instagram, a gente não concorre só treinador com treinador. Você não está concorrendo só com a atenção de alguém que está em dúvida se vai pegar o treinamento de João no final de semana X ou se vai participar do treinamento de José no final de semana Y. Não, você está concorrendo com todo mundo. Luva de pedreiro. É com luva de pedreiro, é com a blogueira, é com a hamburgueria, é com a cafeteria, é com o perfil de um político que você gosta, não sei. Você está concorrendo literalmente com todo mundo. Então, do cafezinho ao discurso do presidente é uma atenção só. Uhum. Então, trazer uma postagem por dia é você aumentar a sua aposta. Quantos por cento você tem de chance de aparecer Sim. no feed de alguém de chamar a atenção? Aumenta a aposta. Então, estar postando todo dia no feed é você construir ali a sua vitrine. Por mais que eu não goste tanto de trazer essa ideia de feed como vitrine, porque as pessoas acabam associando aquele feed perfeito, 100% instagramável Gosto. e tal. Mas aí é a questão do feed harmônico. Aí existe uma diferença, né? Porque, por exemplo, a gente faz um feed harmônico aqui no Instituto, no seu perfil, mas ele tem diferenças visuais. Não é aquele feed que é o mesmo post um embaixo Chapado, do outro. né? Uhum. Exatamente. Então, feed uma vez por dia, incluindo o final de semana. Inclusive, esse é um erro que muitas pessoas cometem nas redes sociais. Muitas pessoas deixam de postar no final de semana e elas perdem aquela atenção no momento que as pessoas estão mais atentas para consumir É conteúdo. impressionante como o final de semana melhora, né? Nossas métricas melhoram muito, né? Principalmente Sempre domingo, melhora. né? Domingo manhã, cara, dá uma subida absurda, né? Imagine que tá Verdade. todo mundo pensando que não vai fazer. Uhum. Não vou postar conteúdo, por quê? Porque as pessoas estão em casa com suas famílias. Você não precisa postar um conteúdo técnico, porque, de fato, talvez as pessoas não estejam tão disponíveis para consumir aquele conteúdo. Mas se você postar uma foto com sua família e falar do significado da sua família, da importância de descansar, isso vai conectar. Não só porque é estratégico, mas porque você, de fato, vive isso. Então, eu trago muito isso na nossa relação, nas minhas redes também, de que a rede social, o Instagram em si, é o espelho. Ele é o reflexo da vida real. Por que estar ali todo dia? Como estar ali todo dia? Queira ajudar verdadeiramente, esteja disponível genuinamente para essas pessoas com seu conteúdo. Vamos só imaginar que você tem aí o meu nicho é muito definido, né? Sempre foi. Quando eu trabalhava com o público final, o Vencer Master. Minha promessa no Vencer era aceleração de vida e carreira. Resultados, vida pessoal e carreira. E em cima disso aí, nós nichamos e fazíamos todo aquele esboço de materiais, de conteúdo que a gente ia postar. Quem fazia isso era eu. E assim, eu gosto sempre de falar isso, cara. E assim, eu converso com você hoje de igual para igual, com o Petronilo, que faz vídeo com a gente ali. Eu consigo entender a linguagem dele, com o Gabriel Guerreiro, porque eu já passei pela fase, eu só não coloquei a mão na massa no tráfego até hoje. Mas eu tenho uma noção de como é que funciona. Mas essa parte de postagem, de criação de material, de paleta de cores, por ser muito visual, eu sempre produzi muito isso. Então hoje, essa jornada me ajudou nesse sentido. E a pergunta que eu te faço até para você tranquilizar a galera que está aí, qual é o momento certo para um treinador falar assim, cara, agora eu preciso de um social media para me apoiar, me ajudar aqui? Qual é o momento certo da carreira? Qual é o melhor momento da carreira para isso? O melhor momento para um treinador contratar um social media é quando ele tem clareza da promessa dele. Uhum. Não faz tanto sentido você estar crescendo a sua equipe com mais e mais pessoas se você não vai passar essa clareza para as pessoas. Então, quando eu cheguei aqui, a gente fez uma reunião nesse mesmo estúdio e você falou, você conhece muito bem o treinamento, o instituto, os produtos. Conheço muito bem, beleza. Meu foco é esse, minhas metas são essas,
e eu não tenho prazo para terminar contigo. Por que você me trouxe isso? Porque você confia e você viu a gente crescendo junto. Sim. Tem um erro que acontece muito nas negociações, que é, vamos fazer um teste. 3 meses. 3 meses. Pode dar para a pessoa que está sendo contratada, e aí eu trago a minha visão de social media, né? Você já me falar que você vai fazer um teste de 3 meses, é como se naqueles 3 meses eu tivesse o corpo à prova ali, sabe? E a obrigação, É a de obrigação mudar o jogo do cara em 90 eu dias, né? tenho que aumentar 10 mil seguidores nesses 3 meses. Eu tenho que aumentar o engajamento em 1000%. E se eu te falar isso, eu posso falar como uma forma de me proteger do erro. Mas é uma promessa que não existe. Você acredita que eu nem pensei nisso? Você falou isso agora, me trouxe para o consciente. Eu nunca pensei em 90 dias em experiência com nada. Com nada. Até o Gabriel, a gente vai gravar um podcast logo, logo. O Gabriel, que faz toda a parte de vídeo com a gente aqui, é um artista, né? O cara faz muita coisa bacana aqui, produz as vinhetas todas, e ele tem um olhar muito forte para o marketing também. Ele começou com a gente lá atrás, ele fazia por projetos, né? A gente contratava ele por projetos, porque ele estava vinculado a outra empresa, e quando ele foi para o mercado, ficou livre no mercado, a gente trouxe ele sem prazo. Porque não faz sentido nenhum para mim hoje pensar em empresa, e eu digo para vocês todos que assistem esse podcast agora, qualquer treinador começando a carreira, alavancado, ou em fase de maturidade, querendo mudar posicionamento, precisa pensar em empresarial. Se não pensar em empresarial, tá fora. Se você pensa os próximos 3 meses, eu entendo que tá vendendo o almoço para comer, para comprar a janta. E aí é um grande tiro no pé. Então, quando a gente trouxe você para cá, cara, não vamos fazer uma experiência, vamos trazer uma social media para tocar as redes sociais do Instituto e para me ajudar nesse sentido. Porque o que se tem muito hoje também é que social media é a pessoa da postagem. Né? E não é. É muito mais um olhar estratégico, né, Lara? Como é que você vê isso? O social media, dentro do negócio, ele pensa o conteúdo. O que é o conteúdo? É a ponte entre o profissional e o público. Então, o social media conhece o público tão bem quanto um vendedor. Sim. Muitas pessoas não gostam, muitos profissionais de social media, inclusive, não gostam de fazer essa associação. Eles trazem que social media não é vendedor. Eu acredito que o social media seja vendedor, sim. Porque nas minhas experiências profissionais, o meu trabalho sempre melhorou as vendas. Sempre teve os melhores resultados. Na semana em que eu me empenhei mais para construir uma estratégia mais consolidada e mais amarrada, vendeu mais. Sim. Então, o conteúdo, pensar o conteúdo estrategicamente é construir a jornada do cliente. Só que você não precisa, enquanto social media, só imaginar o cartão passando lá no final. Você pode pensar o ponto de contato. Se o seu seguidor sabe exatamente o que você faz, seu social media está fazendo um trabalho bem feito. Porque ele está trazendo uma linguagem clara, uma comunicação que o seguidor está entendendo. Inclusive, hoje a gente tem essa experiência de que hoje o meu contato com o comercial é muito fácil também, né? Quando eu converso com o Júlio e tal, é o tempo todo trocando figurinhas né? ali. Então, estar nesse lugar de social media é a pessoa que vai ser responsável por postar? Sim. Porque se chega um dia que na rede social de André Cast não sai 3 postagens, a mensagem virou Maria Lara. Por que só saiu 2 hoje? Aconteceu o quê? Então, eu assumo a responsabilidade de que as postagens sou eu que faço, sim. O planejamento estratégico sou eu que faço, sim. Mas é todo um conjunto, é todo um organismo vivo, né? A rede social acontecendo e tal. Porque pode acontecer de um momento eu mudar um planejamento de última hora. Mas eu tenho todo o argumento para dizer, sim, André, eu mudei por causa disso, disso, disso. Perfeito. Porque a gente está alinhado. E aí, um outro ponto é, o social media, como eu trouxe no começo, né? Não é o produtor de conteúdo e também não é o expert. Eu nunca vou passar por cima de você dentro do seu conteúdo. Porque é a sua especialidade. Uma coisa que eu percebo muito é um nível de qualidade das redes sociais também de treinadores. Aí eu vou te fazer uma pergunta direta para encerrar aqui agora. Vender, ou entregar, ou vender, entregar, ou tem um quarto caminho aí? Existe uma conta dentro do mercado aí de social media que é baseado, né, em estudos e tudo de 98-2. 98% você engaja, 2% você vende. Perfeito. Se o pessoal for olhar nas nossas redes, qual foi a última vez que a gente vendeu? Tem meses. O que eu entendo verdade. como venda? Vagas esgotadas, está acabando, vagas abertas. E precisa ter esse direto, conteúdo. Né? E precisa ter também
A gente tem nas métricas, um conteúdo que é para ser um conteúdo de lembrete de um evento, por exemplo. Tem um formato que a gente dá o conteúdo e faz a associação ao final. E tem um formato que a gente lembra direto. Todos os dois engajam na mesma proporção. Cada um dentro ali da sua estratégia, dentro do que foi proposto, ele é validado. Então, entrega, chega no ponto que as pessoas vão te procurar. Tem alguma coisa para eu vender? Eu quero o próximo passo. Exato. E se perde o time também, né, Lara? Isso pode prejudicar, né? Às vezes você Pode. entrega demais, tem o time da venda e perde o time. Pode. E perde o tempo da venda, né? E isso aí é um erro muito grande. Para fechar, né, que a gente está finalizando, é Temos uma pergunta. a dica master. Então, a penúltima. A dica master é o grande conselho. O ouro está no direct. O direct é onde está o ouro porque a pessoa gastou o tempo dela e quis se conectar diretamente com você. Perfeito. Atenda. Esteja ali em contato com ela, esteja disponível, entregue, converse, que eu tenho certeza que em algum momento, quando ela decidir comprar, ela vai lembrar. Tá bom. Comprar seguidor. Jamais. Eu lido com gente, não é com fantasma. Essa é muito boa. Robô a gente bota pra trabalhar ao nosso favor. Eu não podia deixar passar essa em somente. branco. E outra coisa importante, Lara, pra gente encerrar. Dá um recado direto pra galera da Legião que tá assistindo esse podcast agora e pro pessoal que tá no YouTube e vai ter acesso a esse material. Bora lá. Treinador lida com gente, treinador lida com desenvolvimento humano. Então, seja constante nas redes sociais, assim como você é na sua vida, no aperfeiçoamento do seu trabalho. Todos os dias você está lidando com pessoas, então não perca a oportunidade de estar em contato com pessoas na sua rede todos os dias. Porque vai chegar o momento que essa pessoa vai comprar, vai chegar o momento que essa pessoa vai querer fazer parte disso e ela vai lembrar de você, porque você esteve em contato com ela antes de todo mundo, porque você entregou de forma genuína o melhor que você tinha para entregar. Sensacional. Aqui isso. não se negocia resultado. Jamais. É nóis. Valeu.